Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos encontros do Passando a Limpo, estamos hoje conversando com o pastor Teobaldo, pré-candidato a prefeito de Juazeiro, e vai nos falar sobre as mazelas da nossa cidade. Deixando claro também que estamos num ambiente controlado, onde estamos também a mais de 4 metros de distância e por isso não estamos fazendo uso da máscara nesse momento. Pastor Teobaldo, tudo bem? Tudo bem, Renato. Uma alegria estar aqui com você. Eu quero começar parabenizando você por essa brilhante ideia de você passar a limpo as discussões em torno dos graves problemas que envolvem a nossa querida Juazeiro. Parabéns. Pastor, eu gostaria de saber o que levou o senhor a tomar a decisão de se lançar pré-candidato a prefeito de Juazeiro. Eu já tinha sido convidado em outras ocasiões e havia recusado. Mas, a partir de 2018, um sentimento de indignação muito forte foi tomando conta de mim e diante da situação que a nossa cidade está. E ao mesmo tempo veio um senso de profunda responsabilidade que eu tinha que fazer alguma coisa e deveria atuar dentro do cenário político de uma forma mais efetiva para tentar mudar essa realidade em favor do povo. E veio o senso de gratidão. Essa cidade me acolheu há 30 anos, com muito amor. Aqui eu eduquei meu filho, que chegou com 2 meses, e eu aqui fiz bons amigos e aprendi a me identificar com essa cidade, tanto que quando eu ganhei o título de cidadão juazeirense, eu já me sentia juazeirense há muito tempo. Sou apaixonado por essa terra e dói no meu coração ver a forma de abandono em que a cidade se encontra, o maltrato que o nosso povo vem sofrendo, e eu senti que eu tinha que estar presente dentro desse cenário, contribuindo com ideias e tentando oferecer uma opção alternativa para essas mazelas que aí estão. Isso. Partindo dessa premissa, eu também concordo com o que o senhor fala, que parte essa indignação, né, que nos incomoda e faz com que os cidadãos de bem acabem realmente tomando essa decisão de ingressar na vida pública e participar da política. Como o senhor está vendo o atual cenário de Juazeiro hoje? Eu quero começar fazendo uma brincadeira com a sua fala. Você disse cidadão de bens e depois você corrigiu de bem. Eu acho que os dois tipos de cidadãos devem participar da reconstrução de Juazeiro. Os de bem, que tem a ver com o caráter, como você pontuou muito bem, e os de bens, aqueles que têm posses, contribuindo de alguma forma para minorar a dor e o sofrimento. Eu vejo a situação de Juazeiro hoje uma situação caótica. Juazeiro pode ser comparada a uma cidade que é como se fosse uma mulher muito bonita, que está nas mãos de quem não sabe cuidar dela e não sabe realçar a sua beleza. E aí a cidade de Juazeiro se olha no espelho e a sua autoestima está lá no chão. Ela não reconhece mais a própria beleza que tem. Mas Juazeiro não precisa de uma maquiagem asfáltica para se parecer com uma cidade bonita. Ela já é uma cidade bonita pela maior riqueza que ela tem, que é o seu povo. E a minha ideia é fazer com que as pessoas olhem para o seu passado, recordando o que de bom Juazeiro já foi e já teve, mas que não fique naquele discurso do Juazeiro já foi e do Juazeiro já teve. Que olhe para o presente e entenda que o futuro não é construído amanhã. O futuro é construído hoje. E esse futuro é como uma grande engrenagem que envolve todas as áreas. Não envolve só a saúde e a educação, envolve políticas públicas de atenção e socorro às pessoas em dificuldades. E neste momento de pós-pandemia que está para chegar, nós vamos ter muita gente faminta, muita gente com problemas emocionais, muita gente precisando de atenção e socorro. O poder público precisa mais do que nunca ser humano, solidário e estar presente na vida das pessoas, se importando de verdade com as pessoas, Renato. Chega daquele tipo de governo de discurso ou aquele tipo de governo que olha para a realidade da administração pública como se fosse uma gestão de negócios. A administração pública não é uma gestão de negócios, é uma gestão de pessoas. É cuidar das pessoas, olhando as suas necessidades e providenciando soluções o mais rápido possível para minorar a dor e o sofrimento dos que mais sofrem. Principalmente, Renato, aqueles que vivem na periferia, à margem da sociedade, aqueles que têm menor condições de renda, aqueles que estão sofrendo com doenças, aqueles que estão em estado de completo abandono e calamidade, tanto na periferia quanto no interior. Eu sei que você tem andado pelo interior, tenho acompanhado a sua trajetória. Eu também tenho andado no interior, eu tenho ido a lugares esquecidos de Juazeiro, onde não há o menor sinal da presença do poder público. Eu andei na periferia pisando em esgoto, porque tem lugares que não tem nenhuma atenção para com as pessoas que ali moram. Parece que ali não moram seres humanos. Nós precisamos de uma gestão que olhe a cidade da periferia para o centro e que olhe para o interior com mais atenção e interesse de verdade e não de aparência. O povo do interior não quer alguém que a cada 4 anos apareça lá, o famoso candidato Copa do Mundo, fazendo alguma coisa rápida e depois desaparecendo nos próximos 4 anos. Nós precisamos de homens que pensam. Você, por exemplo, aqui neste programa,
Algumas pessoas acham assim que as suas abordagens são muito complexas. Eu fico feliz e eu parabenizo você por essa iniciativa, que outros se estimulem nisso. Nós precisamos pensar a cidade com grandeza, com seriedade, de uma forma planejada. E você, como um advogado brilhante que é, uma pessoa que tem uma mente pensante, você tem pensado a cidade dentro da complexidade que é a organização de uma cidade. E se Juazeiro tiver vereadores do seu nível, Juazeiro ganha e muito. Aproveitando o gancho da sua fala, eu sou muito saudosista. E eu lembro que quando criança, levado por meu pai e também porque eu tinha um amigo nosso que era vereador na época, e eu observava os debates que existiam na Câmara de Vereadores naquele tempo, em 89, 94, 95, depois 96, e eu achava muito interessante os embates, as discussões, os temas que eram abordados, e a gente não vê isso hoje na atual legislatura. A que se deve, a que fator o senhor acha que se deve esse tipo de ação da atual legislatura da Câmara de Vereadores? Cooptação. Foram cooptados. Hoje, o camarada se elege vereador pensando em manter-se no cargo por 4 anos, juntar um bom capital para se reeleger 4 anos depois, empregar os seus aliados, os seus cabos eleitorais, quando não seus familiares, e ali vão enrolando, pedindo um calçamento de uma rua aqui, um conserto de uma praça acolá, a mudança de um nome de rua, título de cidadão a perder de vista, como se a função de um vereador fosse essa. E não é. A função de um vereador é legislar, criar leis justas que melhorem a vida das pessoas, fiscalizar a ação do executivo. E um executivo eficiente não tem que ter medo de uma Câmara atuante, porque se ele é honesto, se ele age com planejamento, com honestidade, com seriedade, a fiscalização o obriga a ter mais primor, mais cuidado ainda na atenção com a cidade. Mas existe também um outro olhar, que é a atenção do vereador em estar sempre perto do povo, em contato com o povo. Nós só conhecemos a necessidade quando nós estamos perto de quem necessita. Nós não podemos ter uma visão de gestão parlamentar circunscrita, presa às 4 paredes. Nós precisamos de vereadores que arregassem as mangas, que vão às ruas, que caminhem no interior e na sede, como fazem durante o período eleitoral, estando perto do povo. Aliás, caso eu me confirme mesmo como candidato, e eu uso essa linguagem porque oficialmente eu não sou candidato, só em setembro, em sendo candidato e sendo eleito, uma das coisas que nós gostaríamos de fazer era estar caminhando pelo interior com um governo que fosse se movendo em algumas ocasiões do ano, para que nós pudéssemos estar em contato com as pessoas através das diversas secretarias e convidando a Câmara de Vereadores também a fazer, ainda que simbolicamente, reuniões com as comunidades para ouvir as suas necessidades. Eu não sei se você esteve recentemente num lugar chamado Itaparica. Eu estive lá. Itaparica, na região ali de Maniçoba. Um lugar completamente esquecido. Mas quando você conversa com as pessoas, você vê que é um povo maravilhoso, um povo ordeiro, trabalhador, honesto, decente. Dá prazer conversar com aquela gente. Eu me identifiquei muito com aquelas pessoas, mas eles não têm nenhuma presença marcante do poder público nos últimos 30 anos. E nós precisamos fazer com que as pessoas cheguem até aqueles que mais sofrem, para, vendo a necessidade, de se identificar com eles. Eu penso, portanto, que essa ação itinerante da Câmara, eventualmente, junto com o governo executivo e legislativo, trabalhando de forma itinerante, indo ao encontro do povo periodicamente, vai fazer com que enxergue as mazelas, e quando a discussão vier aqui para o ambiente próprio, fora adequado que é a Câmara, as discussões vão ser mais profundas. Você falou há pouco dos debates da década de 90. Eu peguei essa época, né? O que a gente precisa entender é que o debate, quando você tem de um lado uma opinião divergente da outra, do dissenso nasce o consenso. E o consenso, ele traz as soluções. E às vezes as pessoas não entendem que na política é a arte do possível. A arte do possível significa que eu tenho o desejo de fazer algo de um determinado modo, mas a realidade do momento não permite como eu quero. É por isso que o debate é importante, porque todos que estão ali foram eleitos pelo povo. Quer eu goste ou não, deste ou daquele parlamentar, ele representa uma parcela do povo. E se ele representa uma parcela do povo, a contribuição dele é importante. E quando discutimos os problemas com seriedade e não pensando no interesse particular, então nós realmente estamos no caminho de mudar a realidade. Então eu penso que houve uma cooptação através de nomeações, através de contribuições diretas e indiretas, e a Câmara se silenciou, ficou omissa e não participativa da realidade dos problemas da cidade. Isso, até porque também a Câmara de Vereadores, ela é um órgão independente, ela é auxiliar, né, para poder... eles foram eleitos para aquelas funções de legislar, fiscalizar, elaborar sua técnica legislativa, mas acabam esquecendo que não precisam também ficar dando amém a tudo que vem do Executivo. Então, eu acho que precisa dessa identidade maior,
dessa força que realmente é dada pelo povo para que eles possam realmente representar as ações, as reivindicações, aquele contato direto, como você mesmo falou, que tem que ter com a população. Ele tem que ouvir de fato e não ficar chegando e perguntando ao executivo o que é que realmente precisa ser feito. Converse com as pessoas, traga essas propostas, as ações de fato, realmente como devem ser feitas. Entendeu? Então eu analiso e vejo dessa forma e percebo que não existe esse tipo de demanda levada pela população para que seja apresentada à Câmara, de fato, para que a população realmente se sinta representada. Então eu acabei aqui emitindo essa opinião justamente por conta que a gente se sente não representado de fato, e é isso que nos frustra e acaba nos colocando também nesse sentimento de envolvimento e de pertencimento da coisa pública. Eu acho que é mais ou menos parecido isso com o senhor, né? Há 3 poderes. Há o poder judiciário, ao Poder Executivo e o Poder Legislativo. Cada um tem uma função bem determinada na nossa Constituição Federal. O Poder Legislativo legisla e fiscaliza. O Poder Judiciário aplica as leis. E o Poder Executivo executa a administração da gestão pública. Esses 3 poderes não foram criados ao acaso. Isso foi uma construção que veio da evolução do pensamento político e da organização das sociedades dentro do processo civilizatório que aconteceu ao longo dos séculos. Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente imagina que deveria existir uma harmonia entre os poderes, mas cada um exercendo a sua função. Não é o que ocorre. Juazeiro chegou ao ponto, não faz muito tempo, de ser a única cidade da Bahia, quiçá do Brasil, que tinha um legislativo que era 100% aliançado com o prefeito. Isso não existe, gente. Um prefeito, ele tendo uma oposição eficiente, ele deve saber que isso é bom, porque a oposição acaba funcionando como um fiscal que dá legitimidade a determinadas ações que ele vai tomar. Ele diz, olha, a oposição está no meu pé, e se eu não fizer isso, eu vou ser criticado, então eu tenho que fazer. A oposição, às vezes, ela faz a crítica pela crítica, mas, no geral, com uma oposição bem feita, com honestidade, de fato se importando com os problemas do povo, ela faz com que o legislativo, eficiente e honesto, acerte mais do que erre. Eu gostei quando você pontuou essa separação entre os poderes, que hoje as coisas estão muito mescladas, muito viciadas, muito misturadas, corrompidas pelo poder do dinheiro. E nós precisamos de uma Câmara de Vereadores que seja, de fato, representativa do povo, e não representativa do legislativo, do executivo, e sim do povo como um todo. O conceito de democracia vem de demos, aquelas comunidades que existiam em torno das cidades, que a partir dali vai surgir um governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas hoje é um governo que vem do povo, mas não age em favor do povo, age em favor daquele que tem o poder da caneta. E eu espero que essa realidade comece a mudar em Juazeiro com a nova Câmara. Eu espero ver você como um deles. Obrigado, pastor. E eu digo da mesma forma que eu acredito que o próximo prefeito, o próximo gestor do nosso município, precisa ser uma pessoa que realmente pense Juazeiro de forma desenvolvimentista, pensando nas pessoas, fomentando a economia, gerando emprego, renda de verdade, que é o que não temos visto hoje. Eu gostaria de perguntar também sobre a questão da saúde. Como você tem visto as ações do município com relação ao combate ao Covid na nossa cidade? Pífias. Eu usei essa palavra e foi motivo até de piada. Eu fui o primeiro pré-candidato a gravar um vídeo cobrando uma ação do poder público municipal em relação à construção de um hospital de campanha. E junto com isso, para ser consequente na ação, eu fiz uma sugestão que fosse construído na periferia de Juazeiro, podendo usar um daqueles galpões que estão abandonados lá no centro industrial, onde nós temos ali o bairro João Paulo II, com os bairros adjacentes, com a população de cerca de 40 mil pessoas, e que depois poderia ser transformado num hospital periférico, ou seja, estava pensando a longo prazo e não a curto prazo. O que aconteceu? Primeiro, o dinheiro da Covid está mal explicado o seu uso. Isso vai requerer uma investigação séria posteriormente. Em segundo lugar, quando construíram o hospital de campanha, não foi com o dinheiro que veio para combater a Covid. Foi justamente o dinheiro que foi uma emenda de um senador que mandou 2 milhões e alguma coisa, e esse dinheiro foi usado para construir aquele puxadinho da UPA com uma quantidade mínima de pessoas. Deus tem sido generoso com a nossa cidade, que graças a Deus o número de doentes graves aqui não é tão elevado como em outras cidades. E a prefeitura, às vezes, ela não ouve o conselho de alguém de fora, porque eles querem pensar hermeticamente, só dentro da cabeça deles. E é preciso ouvir as muitas vozes.
muitas palavras, às vezes, está a sabedoria. Eu acho que a ação em combate à pandemia deveria ter tido, no início, mais testes para saber quem de fato está contagiado ou não. O próprio prefeito, sem saber, circulou por aí com o vírus. Não estou dizendo que ele passou ou não, isso eu não sei, mas o fato é que muitas pessoas estão na mesma situação que ele esteve. Estão com a doença sem saber e talvez até contagiando pessoas em grupo de risco. E se houvesse uma testagem em maior quantidade, haveria uma proteção maior das pessoas. Também a questão dos EPIs, deveria haver um investimento maior. Nós já tivemos profissionais de saúde em situação grave de saúde por conta disso. Eu mesmo conheço uma enfermeira que passou maus bocados. Então nós temos que pensar na proteção dessas pessoas. Temos que pensar também na questão de respiradores. A doença não vai ser vencida da noite para o dia. Nós estamos em julho, todo mundo dizia que talvez a essa altura já houvesse a chamada imunização de rebanho, que é quando a maior parte da população já contraiu o vírus. E, na verdade, essa é uma discussão que os profissionais de saúde, eu tenho acompanhado algumas discussões, ainda não sabem precisar. Porque se não há uma testagem, você não sabe de fato quem já teve e está curado ou não. A sintomatologia em algumas pessoas vem com uma sutileza muito grande. A pessoa tem uma imunidade boa e não demonstra que teve a doença. Mas outras sofrem de uma maneira terrível. Eu perdi um grande amigo, que era pré-candidato a vereador pelo meu partido, o Jaime Cobrinha. Ele morreu de Covid. E quando testaram ele a primeira vez, disseram que ele não tinha Covid. E quando testaram a segunda vez, ele já estava num estágio mais avançado e deu positivo para a Covid e ele foi a óbito. E então eu fico pensando quantas pessoas iguais a Jaime não tem por aí, que não foram devidamente testadas. Então a minha visão é que o combate à Covid deveria ser com mais eficiência, com mais presença do gasto do dinheiro que veio por parte do poder público e a apresentação de uma forma mais transparente de como esse dinheiro está sendo usado. Porque a população ainda não sabe direito no que esse dinheiro foi realmente gasto. Houve uma denúncia feita pelo prefeito da cidade vizinha de que aqui teria comprado máscaras superfaturadas. Eu espero que essas coisas, Renato, sejam devidamente investigadas e que venha a público a verdade o mais cedo possível. Você falou há pouco dessa questão da transparência, né, e com relação aos gastos, principalmente com a Covid. Temos observado, principalmente agora nesse período, de que o site da prefeitura ela não consta as informações realmente de forma clara com relação à transparência. O que você acha com relação a isso? Da questão da atual transparência com os gastos públicos da atual gestão? Há pouco tempo, em um dos blogs aqui da cidade, foi publicado um texto de minha autoria chamado Queremos Transparência. Por que queremos transparência? Porque o dinheiro é público. E se o dinheiro é público, o gasto também é público. E o povo tem o direito de saber quanto chegou em dinheiro para ser gasto em quê e quanto está de fato sendo usado. Se nós recebemos 13 milhões, nós queremos saber esses 13 milhões foram gastos em quê? Esses 13 milhões foram guardados para ser usados em outra coisa? Estes 13 milhões foram encaminhados para pagar dívidas antigas? Nós temos o direito de saber enquanto população. Eu acredito que o próximo gestor, se for um gestor honesto e transparente, ele vai fazer com que o site da transparência da prefeitura preste contas periodicamente às pessoas, de fato, de quanto entra, quanto sai e para quê. Isso não é fazer um favor, não. Isso é obrigação do gestor, porque ele foi eleito para isso. E quando não há transparência, isso não quer dizer necessariamente que haja alguma ação corrupta, mas a suspeita fica na mente de quem não sabe de fato como o dinheiro está sendo usado. E nós não temos o direito, enquanto pessoas públicas, de ocultar informações da população. A população tem o direito soberano de saber de tudo o que está acontecendo na gestão, porque o poder pertence ao povo. E a mentalidade disso, infelizmente, tem sido surrupiada das pessoas através de ações coercitivas, ações que impõem uma vontade particular e que impedem as pessoas de ter acesso à informação clara e nítida do que realmente ocorre com o seu dinheiro. Tratando ainda nesse tema, nós temos também percebido que não tem nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de ação voltada para a contenção realmente do vírus. Essa semana mesmo nós abordamos sobre a questão do transporte público, né? Falando sobre a questão da campanha em si, da prefeitura, sobre a limpeza dos ônibus, dos transportes públicos de um modo geral, e a gente não tem visto nenhum tipo de ação nesse sentido. O que o senhor tem visto por aí, por onde o senhor tem andado com relação ao combate, à contenção do vírus de forma explícita pela prefeitura, se você chegou a ver alguma campanha nesse sentido? Primeiro que deveria ter uma ação da Câmara de Vereadores, que a função dela é fiscalizadora, de cobrar do gestor
uma ação nesse sentido que você acabou de pontuar. Eu fui a um restaurante aqui da cidade com um outro pré-candidato, a convite dele, recentemente, e quando eu cheguei eu fiquei procurando onde é que tinha álcool em gel, e o álcool em gel estava lá atrás do balcão. Não havia um acesso fácil para o álcool em gel. Os talheres estavam colocados lá numa vasilha, como sempre foi antes da pandemia. Nós sabemos que há todo um protocolo de cuidado com a saúde, e ainda mais um lugar que circula tantas pessoas e que mexe com alimento. E eu fiquei pensando, cadê a fiscalização? Fica parecendo assim, a impressão que me dá, que não há uma fiscalização mais rígida para não criar uma antipatia ainda maior por parte da população. Enquanto isso, nós é que estamos sofrendo, porque nós estamos circulando em ambientes que deveriam estar com uma fiscalização rígida, deveriam estar com uma atenção de cuidado por parte do poder público. Você citou, por exemplo, o transporte público. A gente vê em outras cidades, pelo menos nas reportagens, a gente vê que a cada viagem, a cada circulação, os ônibus são obrigatoriamente higienizados. Ambientes onde as pessoas têm que estar a um distanciamento entre uma pessoa e outra. Porque algumas pessoas, elas não sabem como de fato está a sua imunidade. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, a uma distância de uns 4 metros entre nós. Nós estamos com distanciamento seguro. Eu estou com a minha máscara aqui do lado. Quando a gente circula junto, a gente circula com a máscara. E a gente vê que até no setor público, muitas pessoas circulam sem ter esse devido cuidado. Há pouco tempo, o gestor público fez uma reunião com alguns pastores, como eu, e se você ver a foto que está publicada na internet, eles estão sentados bem ao lado, coladinho um no outro. Não há um distanciamento. Mas quando você vê a política pública, por exemplo, em relação às igrejas evangélicas, é que tem que ter um distanciamento de 2 metros. Aí fica parecendo que tem 2 pesos e 2 medidas. A lei só é para ser aplicada quando é com um determinado segmento, quando é com outro não. Então eu acredito que precisa haver uma fiscalização mais rígida e uma ação planejada para, de fato, trazer proteção e segurança às pessoas. Eu queria saber também, por parte do senhor, como o senhor vê para que possa ser fomentada a economia no pós-pandemia, no ano de 2021, quais são as expectativas, como o senhor pensa que pode estar para que seja oxigenada a economia local na nossa região e na nossa cidade de Juazeiro? Emprego e renda são uma das 4 prioridades de qualquer gestor sério em qualquer lugar do planeta. Não só na Bahia, não só no Brasil. Eu acredito que vai ter que ter menos fome, menos ganância. Vai ter que ter, sim, renúncia fiscal. Vai ter que ter, sim, uma parceria com as pessoas que atuam na geração de emprego. É melhor você ter uma renda menor, garantida e assegurada, e uma economia voltando a ser pujante, circulando moeda, circulando capital, do que você continuar cada vez mais aplicando juros sobre juros, multas sobre multas, taxas sobre taxas, perseguição a alguns segmentos, fazendo com que fique impossível manter um negócio funcionando, fazendo com que seja quase impossível gerar novos postos de trabalho. A prefeitura precisa entender que é melhor você ganhar pouco por unidade, mas todos contribuírem, do que você ter a ganância de cobrar muito. Hoje, para algumas empresas sobreviverem em Juazeiro, está quase impossível. Isso antes da pandemia. Agora imagina no pós-pandemia, quando nós já perdemos centenas e centenas de postos de trabalho. Então, se nós não tivermos uma reunião com o setor produtivo, com o setor de serviços, e fizermos um planejamento em que as duas partes, de alguma forma, renunciem em favor do trabalhador, em favor do cidadão, que precisa trabalhar para botar o pão na sua mesa. Se nós não tivermos uma política pública de parceria, nós não vamos ter facilidade para sair desta crise. Eu acredito que se o gestor que vier a seguir for um gestor humano, com profunda sensibilidade humana, ele vai priorizar as pessoas, vai chamar todos os setores que produzem riqueza e vai dizer, está na hora de fazermos um sacrifício. A prefeitura vai entrar com isso aqui. Nós vamos renunciar parte disso aqui. Porque algumas coisas, você renunciando por 1 ano, 2 anos, você ajuda a economia a renascer. E muitas vezes a gente não entende que o renascimento é uma parceria, não é uma coisa de um lado só. E se nós não tivermos esse diálogo que permita uma reconstrução, nós não vamos ver a economia renascer. Vou dar um exemplo prático. Há algumas taxas, por exemplo, que são cobradas pela prefeitura hoje, que poderiam ser renunciadas durante o ano de 2021. Taxas simples que poderiam ajudar a fazer com que o comércio renasça. O renascimento vai gerar mais emprego, ou no mínimo vai manter alguns empregos que aí estão. E aí 2022 é que vai ser o ano que a gente vai começar a botar a cabeça para fora. Ninguém pensa que 2021 vai ser um ano fácil, vai ser um ano dificílimo. Até porque nós estaremos pegando uma prefeitura endividada através de vários empréstimos que foram feitos. A prefeitura tem um orçamento estimado para esse ano, isso antes da pandemia, em 800 milhões. Acredito que com a pandemia houve uma queda, não sei de quanto.
Mas vamos imaginar os 800 milhões. Você tem uma parcela significativa disso, que é verba de custeio, é para manter a máquina funcionando. Os repasses para a Câmara de Vereadores. Você tem uma outra parte que é para pagar empréstimos, para pagar juros. E você, quando vai ver o que sobra para investimento, é muito pouco. Numa cidade com tantos distritos, com tantos povoados, com mais de 200 mil almas precisando de atenção e de socorro. Então tem que haver um planejamento rígido, sólido. Eu tenho um princípio que é o seguinte: se você só tem dinheiro para comprar 2 pães, você tem que ensinar o pessoal da casa que vai ter que saber administrar aqueles 2 pães. Mas se você quiser comprar 3 pães, vai ter uma hora que você vai dever tanto que você não vai ter mais como comprar pão. Você perde o crédito e nós precisamos ganhar credibilidade, tanto no comércio interno, como também gerar uma política pública de atração de investimento, de empresas virem para Juazeiro. E para isso nós temos que trabalhar um pouco da infraestrutura, que é o ambiente onde essas empresas vão se estabelecer. Há uma necessidade de um diálogo republicano com o governo estadual, com o governo federal, sem essas bobagens que a gente tem visto ultimamente, de ofensas, de agressões. Quando você termina uma eleição e você assume o poder público, você está ali representando toda a massa, todo o povo. Então você tem que dialogar com todos de uma maneira construtiva para atrair investimentos para a sua cidade. Eu penso que é por aí o caminho. É isso aí, pessoal. Tudo que é bom dura pouco. E chegamos ao fim de mais um programa. Hoje, o nosso bate-papo foi com o pastor Teobaldo, pré-candidato a prefeito de Juazeiro. Aguardamos vocês na semana que vem. Até lá!